Olá, muito boa noite para todo mundo. No sertão mais fundo se escutou um toque de berrante, chamando a boiada para seguir adiante no estradão e anunciando a chegada da comitiva madrugadeira do Terra Viva DBO na TV, que estava na zona da fronteira fazendo negociada e vem agora se reunir com a companheirada desta freguesia e em lida novidadeira, começando então esta função com a anunciação da prosa brideira do dia. No fechamento das contas da exportação de carne in natura do Brasil em outubro, 2 meses antes do fim de 2024, os números registrados até então já eram os melhores da história. E desde lá o povo do setor está soltando rojão e fazendo comemoração pelo excelente resultado alcançado, né? Mas logicamente que todo mundo estava muito curioso para saber com quanto de dinheiro e de mercadoria a gente arremataria o ano recentemente terminado, o que finalmente foi divulgado no começo desta semana pela SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento. Pois então, pegando primeiro o mês de dezembro, foram despachadas lá para fora 202.600 toneladas do produto, com um ligeiro esmagrecimento de 2,8% em relação ao período correspondente de 2023. Com o pagamento por esse tanto de carne, os exportadores receberam a expressiva quantia de $1.300.200.000, o que representou um aumento de 5,8% na mesma comparação. E completando a baciada de notícias boas, fique a companheira fazendeira saberizada também de que o preço médio da carne brasileira foi de $4.952 por tonelada, ou 8,9% a mais do que no 12º mês de 2023. E atenção, muita atenção, porque agora, ajuntando tudo o que foi apurado, chegou a hora de fazer a anunciação do resultado completo do ano passado. E a gente já vai começando pela quantidade exportada, que chegou à espantosa soma, nunca antes alcançada, de 2.547.300 toneladas. Pareando com o volume que tinha sido embarcado no 23, que até agora ocupava este lugar de maior da história, né? O que aconteceu foi um fortíssimo crescimento de 26,9%. O faturamento dos frigoríficos brasileiros nos 12 meses considerados chegou a 11.663.500.000 22,8% acima do valor arrecadado no ano retrasado e só abaixo do que tinha sido recebido em 2022. Já a cotação média do produto brasileiro lá no estrangeiro ficou em $4.578 por tonelada, com uma queda de 3,3% na comparação anual, o que ainda assim não foi tão ruim se a gente considerar que do 22 para o 23 o preço tinha sofrido um dolorido despencamento de 21,1%, né? O companheiro que ganha vida nesta nossa lida de gado, mesmo não sendo muito errado, já tem perfeita sabedência de que o Brasil é um país absolutamente privilegiado por ter capim praticamente o ano inteiro para alimentar o gado. E o vivente também não precisa de muita experiência no serviço comestício para adquirir plena consciência de que, se esse recurso não for muito bem cuidado, o resultado não vai ser nem de longe o esperado. Pois então, para não deixar ninguém apertado por falta de informação, a gente criou esta sessão sobre pastagens, onde o amigo e amiga pecuaristas podem fazer perguntas diretamente para um especialista, sendo que hoje a vez de responder é do engenheiro agrônomo Felipe Moura, zootecnista e colunista convidado aqui no Terra Viva DBO na TV. E o assunto do dia é como ajustar o manejo do rebanho conforme as variações do pasto ao longo do ano. Confira. Os pastos realmente não produzem igual ao longo do ano inteiro. Isso é determinado por características climáticas, especialmente a água, a luz e a temperatura. Isso significa que na sua propriedade você vai experimentar ver as pastagens em alguma época, especialmente das chuvas, que tem uma quantidade maior de folhas verdes e estruturas de maior digestibilidade. É por isso que os animais vão ganhar mais peso.
Em épocas da seca, você tem essas hastes com baixa digestibilidade, folhas que também não têm quase desempenho nenhum, e é por isso que existem algumas necessidades de ajuste, principalmente nutricional. Eu estou aqui numa área de laranja, isso aqui é da minha família. As árvores, quando ficam um pouco maiores, pouco é o padrão de mudança na estrutura dessas plantas. Essa árvore pode, no máximo, ter um pouco mais de galhos extras ou engrossar um pouco mais os galhos, mas, em tese, é mais ou menos um stand, uma condição meio constante disso. Basicamente, existe uma queda de folhas em épocas de estação do ano diferentes, mas a diferença é que nós vamos fazer uma colheita ao longo do ano. E quando nós estamos trabalhando com pastagem, são várias as colheitas que a gente faz desse pasto ao longo do ano, especialmente nas épocas das águas. Então, esse padrão de transformação do pasto, ele é muito maior do que uma planta perene. Ou seja, se eu estou numa época de maior crescimento, eu tenho que usar melhor esse pasto da melhor forma possível. E o hábito dos animais muda agora dependendo da oferta que você coloca para eles aí. Então, se você tem, numa época de maior acúmulo, vai fazer com que você possa usar a quantidade maior de animais. E lembre-se que em um bocado, ou seja, em uma apreensão de forragem pela boca dos animais, a quantidade de forragem que vem ali é maior do que numa época que tem pouca oferta. Isso diminui o período de pastejo, ajuda no período de ruminação e aumenta o período de ócio, que é um período que eles não fazem absolutamente nada. Em outras épocas, com menor oferta de forragem, você precisa entender que diminui a seletividade ou você vai ter que entrar com o uso de algum tipo de suplemento mineral. Em épocas de transição, por exemplo, quando você está saindo de um período da seca e entrando no período das águas, normalmente a primavera, você ainda tem nas plantas as touceiras folhas ainda que estão mortas e algumas folhas já verdes. O ajuste de carga nessa hora é super importante porque você vai ver que o animal consegue ser seletivo, ele vai pegar aquela folha mais verde que é o que vai dar mais desempenho. Então lembre-se que o pasto muda, a fisiologia do pasto muda, as estruturas do pasto mudam e a estratégia do uso do pasto também deve mudar. A gente vai fazer agora uma rápida parada e se o companheiro quiser aproveitar para jogar uma tantada de milho para sossegar a barulhada da galinhada no terreiro, dá tempo, mas carece de ser ligeiro porque é já que a gente vai voltar. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Os companheiros e companheiras boiadeiros, mesmo os que não são assim tão erados nessa lida de ganhar a vida com gado, já estão perfeitamente saberizados de que, por conta de uma grande conjuminação de motivos variados, normalmente janeiro é o mês mais sossegado do calendário no nosso mercado pecuário, né? A questão é que, conforme está todo mundo vendo, o que está acontecendo é que este mês presente, que acaba de ser começado, está sendo diferente. E para saber por que é que o roteiro costumeiro não está sendo seguido, a gente pediu novamente a ajuda do engenheiro agrônomo Pedro Gonçalves, analista da Scott Consultoria, que vai participar da nossa entrevista do dia, falando ao vivo pelo computador, diretamente da casa dele em Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Pedro. É uma baita satisfação ter a sua presença internética aqui no nosso arranchamento eletrônico para a nossa primeira prosa de 2025, né? Seja muito bem-vindo. Um feliz ano novo para você, para a família e para todo mundo aí. Boa noite, Pedro. Uma boa noite, Sidney. Muito obrigado. Agora começando o ano de verdade, né, aqui com vocês para falar um pouquinho do mercado. Feliz ano novo para todo mundo que está acompanhando aqui a gente, toda a equipe do Terra Viva e para você também, Sidney. Para todo mundo, né? Ô, Pedro, para entender o janeiro, né, antes a gente precisa explicar o dezembro, né?
Pois então, qual é a razão do forte despencamento nos preços da arroba no derradeiro mês do ano passado, hein, Pedro? A gente viu, né, aquele mercado bem movimentado nos últimos 3 meses do ano, né? E destaque bastante importante para dezembro, que a gente viu uma queda muito brusca, né, da arroba do boi gordo. Vinha chegando ali, negociação 350, 360 e terminou ali 315, 320, todo mundo já falando, pô, vai começar 2025 abaixo dos 300, como que vai ser isso daí? Toda a preocupação. E por que aconteceu isso em dezembro? A gente viu uma movimentação que acontece mesmo normalmente, aí chega dezembro, a exportação começa até a dar uma diminuída um pouquinho. Tudo bem que a gente viu no finalzinho de dezembro ali, ela dá uma outra acelerada, mas isso costuma acontecer. A exportação dá uma desacelerada, o consumo interno ali, né, a questão dos abates, da produção de carne já está meio que posicionada para atender as festividades do final de ano. E a gente tem uma indústria frigorífica que acaba saindo um pouco de cena, não fica querendo comprar tanto, tira um pouco o pé do acelerador. A gente viu algumas férias, né, acontecendo em algumas unidades. E por parte do produtor, né, do pecuarista, ele acabou contando um pouco aí com a ajuda, né, de São Pedro, né, as chuvas vieram muito bem, conseguiram dar uma capacidade de suporte positiva para as pastagens, ele conseguiu segurar o bovino, até negociando preços um pouco mais altos aí da arroba do boi gordo. Então a gente viu dezembro onde um não queria vender muito ali, estava negociando um pouco mais, o outro não queria comprar, estava segurando um pouco o pé, e foi isso que deu esse marasmo, né, de dezembro, por isso que teve esse derretimento, entre aspas, da cotação da arroba do boi gordo, né? Ô Pedro, falando assim no geral de todo ano, né? Por que o janeiro normalmente é o mês mais parado do mercado? Janeiro é aquele momento, virou o ano, entra todos os impostos na cabeça do brasileiro, né? E a gente tem o consumidor brasileiro que chega a consumir 70%, 75%, 65%, dependendo do ano aí de referência, da nossa produção de carne. E se a gente tem um consumo interno que está impactado pelo poder de compra do brasileiro por causa dos impostos, a gente acaba vendo ali, no começo do ano, sempre vem um pouquinho mais devagar, a questão da exportação costuma ser um pouco de mais devagar, e isso acaba trazendo um marasmo aí para janeiro, fica bem pouco movimentado, e também acontece aquilo que aconteceu em dezembro, né? Um não quer vender muito bem, o outro não quer comprar, e tudo por causa da demanda, que é bastante impactada aí pelo poder de compra, né? Agora, o que é que então está fazendo aí a nossa Praça Boiadeira embicar de novo na subida da ribanceira nesse janeiro que acabou de ser começado, como a gente viu hoje, esses primeiros dias do mês também, né? O que está acontecendo, Pedro? A gente chega e fala, janeiro normalmente não tem venda. Aí chega 2025, pô, agora vai ter venda pra caramba, né? Movimentação bastante interessante, inclusive, a gente viu, o final do ano costuma ser muito pouco movimentado, né? Semana ali do Natal, do Ano Novo, costuma ter movimento praticamente zero, né? Dentro das unidades, dentro da questão da composição dos preços. Porém, a gente viu, captou nas 2 semanas, 2 altas consecutivas aí para a arroba do boi gordo, que ela estava finalizando o ano ali naquela faixa dos 315, 310, e a gente começou o ano a 320 e hoje já está 327, até 330 algumas referências. E por que isso aconteceu? A gente fala aí um pouco do consumo, que vem bastante impactado, a exportação um pouco mais desacelerada. Para esse ano, não. Esse ano a exportação começou bastante acelerada. A gente viu o finalzinho de dezembro acelerando um pouco mais, até algumas unidades frigoríficas começaram a repensar as férias coletivas, começou a fazer umas negociações ali de feriado, começar a trocar os turnos e tudo mais. E a gente começou a ver esse acelero para esse começo de ano. A unidade frigorífica, né, viu toda essa questão da demanda internacional, principalmente para esse começo de ano, e começou a se posicionar nas compras, querendo tirar o boi da propriedade do produtor, né, que estava segurando, que tem uma capacidade de suporte um pouco mais positiva, e começou a oferecer mais pela arroba do boi gordo. Então a gente vê essas referências mais positivas, porque estamos tendo aí uma demanda bem mais aquecida para esse começo de ano. Normalmente a gente finaliza dezembro e tem o início de janeiro com o mesmo volume de exportação diária, aí, né, média diária, mais ou menos, seguindo aí a mesma variação, não tem tanta mudança, mas para esse ano parece que o cenário é diferente, né? A gente está vendo um posicionamento querendo comprar muito mais para atender essas 2 demandas que vêm positivas. Ô Pedro, a gente tem alguma informação já um pouquinho mais concretizada aí em relação à oferta de gado terminado? Como é que está a situação atual? A gente fica falando bastante, né, dessa volta das pastagens, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado, né, porque se o boi come muito broto, né, que é o que está acontecendo agora, nessa rebrota, acaba dando até caganeira no boi, é meio difícil falar isso,
Mas a gente vê, sim, uma questão da oferta de bovinos terminados positiva, que consegue atender essa demanda. Porém, ela não é farta o suficiente para trazer uma estabilidade na arroba do boi gordo, aquilo que eu falei. A unidade frigorífica vai precisar colocar dinheiro em jogo aí, negociar um pouco mais aí com o produtor que consegue segurar a sua boiada na propriedade. Mas a questão que a gente vê é que tem boi gordo, mas não na quantidade para atender toda essa demanda que está vindo bastante acelerada para esse começo do ano. Por isso, inclusive, que a gente está vendo essa arroba do boi gordo subindo no começo de 2025. A gente estava esperando o mercado parado, mas o preço, né, contrariou a previsão e voltou a subir, como você está falando, né, Pedro? Isso é confirmação de que o ciclo da pecuária agora já virou mesmo ou ainda é cedo para falar isso, Pedro? Nossa, Sidney, essa é uma pergunta que atormentou a gente 2024 inteiro, né? A gente ficou, agora virou o ciclo, agora não virou o ciclo, como que é? Quando começou a subir os preços, né? A gente viu aquela explosão chegando a 350, como que é, como que não funciona. Então, o ciclo, a gente ainda tem que ter um pouquinho de cuidado. A gente ainda está num período de transição do ciclo pecuário e a gente analisa ele principalmente pelo dado, pela informação, né, de oferta de fêmeas no abate, que inclusive é uma das coisas que vai ditar um pouco sobre como vai se comportar o preço para esse início de 2025. Então, a gente tem que esperar ainda um pouco mais para ver como serão as ofertas de fêmeas. O que costuma acontecer, né, nesse período de transição que eu estou falando? Para explicar um pouquinho mais. A gente veio de um ano, né, 2024, com a participação de fêmea recorde, né, na casa ali dos 44%. E como que acontece em um período de transição? Qual que é essa diminuição? Qual que é o impacto disso? Uma redução de aproximadamente 2 a 3 pontos percentuais, ou seja, 2025 deve trabalhar aí com 41, 42% da participação de fêmeas, ou seja, ainda é alta se a gente for ver no momento. E isso mostra que a gente ainda está num período de transição, ainda não chegou no momento de alta da arroba do boi gordo, ainda tem que ter muita calma aí o pecuarista para acabar não se perdendo aí nas negociações ao longo de 2025, né? Muito bom. O Pedro, rapidamente, só para a gente arrematar a prosa, né? Acabou de sair o balanço final das exportações do ano passado, que foi nada menos do que excelente, né? Como é que o Brasil conseguiu chegar nesse resultado? 2024 foi um ano de muito trabalho das nossas unidades frigoríficas, né? Também a gente teve aí uma ajuda dos Estados Unidos, por assim dizer, né? Estados Unidos que acabou tendo o rebanho, né? Tem o menor rebanho em 2024 da sua série histórica, ou seja, a produção de carne foi bastante impactada e isso acabou possibilitando janelas novas para o Brasil. Todos os países que acabavam comprando dos Estados Unidos, ele acabou diminuindo suas vendas, inclusive acabou comprando 3 vezes mais do que acabou vendendo para o período, e isso acabou fazendo com que o Brasil entrasse nas lacunas deixadas pelos americanos, né? Então, acabou que o Brasil se impulsionou nessa nova janela aberta e se consolidou, inclusive, que a gente vê um 2025 que deve bater o recorde de 2024, inclusive. Muito bom. Ô Pedro, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa, né? Sempre com informações muito úteis, né? Então, muito obrigado. Um baita abraço para você, para toda a turma da Scott aí e que nós tenhamos todos um excelente ano, com certeza vai ser. Obrigado, Pedro. Um abraço. Um excelente 2025 para todo mundo. Um forte abraço a todos que nos acompanham. Até a próxima. Até. Com as mulas de montaria batendo orelhas na estrada e puxando a boiada em marcha macia, a comitiva já venceu a metade da jornada que foi planejada para ser cumprida neste dia. Pois então a função vai ser interrompida para mais uma parada ligeira e quando esta lida marchadeira for retomada, a gente vai destrinchar aqui o caso que está sendo passado com o boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Com o fazendeiro brasileiro cumprindo o seu roteiro costumeiro de ficar retirado do serviço com mestiço e deixar o mês de janeiro reservado só para descansar, o resultado foi um forte esmagrecimento na oferta de gado terminado no mercado. E por causa disso, a nossa praça boiadeira desinvestou outra vez na subida da ribanceira. A gente não vai demorar nada para voltar, aguarde. Para fechar a negociada e entregar ao comprador a primeira boiada terminada na temporada, que até já está esperando na estação para fazer a embarcação, falta só ver no mercado o que é que está sendo falado a respeito do boi gordo e da variação da sua cotação. Pois ainda bem que a gente já tinha reservado a nossa entrevista do dia para falar do mercado, porque o tempo agora ficou muito apertado para caber tudo o que tem para ser falado. O caso que está sendo passado é que, cumprindo o seu roteiro costumeiro de todo mês de janeiro, o companheiro fazendeiro está alongado do serviço com mestiço
E o resultado está sendo um forte esmagrecimento na oferta de gado terminado. E como o povo não parou de comer nem aqui no nosso terreiro, nem lá no estrangeiro, no comércio boiadeiro o carretão desinvestou outra vez na subida do estradão. Ajuntando então o que foi trazido do eito e pendurando num varal para a gente poder ver direito e entender qual é a real significância da situação atual, no balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações em nada menos que 28 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil e em todas elas a arroba subiu. Pela primeira vez no ano, a lista das arribadas foi ponteada por Barretos e Araçatuba, aqui em São Paulo, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 322 e a vaca para R$ 297, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Aumentou tudo também em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, que trabalha agora com o macho a R$ 308 e a fêmea a R$ 290. O Triângulo Mineiro foi no mesmo trieiro, com o boi passando para R$ 310 e a vaca para 282. No norte do estado, os preços novos são R$ 307 para o macho e R$ 285 para a fêmea. Em Goiânia, a capital do Goiás, o reajuste foi só para a vaca, que está agora por R$ 285. No sul do estado, a fêmea melhorou para R$ 290. No sul da Bahia, o boi despiorou para R$ 287 e a vaca para R$ 277. No oeste baiano, o macho subiu para R$ 297. No sudeste da Rondônia, o preço mínimo do boi agora é R$ 275 e o da vaca R$ 255. Em Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, o macho foi reajustado para R$ 310 e a fêmea para R$ 290. Em Três Lagoas, o boi só sai se for por R$ 307 e a vaca por R$ 282. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o macho avançou para R$ 310 e a fêmea para R$ 290. Na região sudoeste, o boi está custando R$ 310. No sudeste do estado, a vaca foi promovida para também R$ 290. No norte mato-grossense, a conversa começa com o macho a R$ 307 e a fêmea a R$ 295. No sul do Tocantins, a vaca chegou nos R$ 270. No norte tocantinense, a fêmea está na base de R$ 267. No oeste do Maranhão, o frigorífico está oferecendo pelo boi R$ 285 e pela vaca R$ 257. Nas Alagoas não tem mais macho abaixo de R$ 305, nem fêmea por menos do que R$ 290. Em Paragominas, no Pará, o boi foi para R$ 290 e a vaca para R$ 270. Em Marabá, o macho foi levantado para R$ 287 e a fêmea também para R$ 270. Em Redenção, o boi alcançou R$ 285 e a vaca igualmente R$ 270. No Acre, quem tem macho para vender está pegando R$ 257. No Rio de Janeiro, o boi arredondou R$ 300 e a vaca foi a R$ 280. No noroeste do Paraná, para sair negócio, o macho tem de estar a R$ 317 e a fêmea a R$ 287. Em Santa Catarina, a cotação do boi está em R$ 325 e a da vaca em 300 redondos. E no oeste do Rio Grande do Sul, o macho evoluiu para R$ 10,70 o quilo vivo, ou R$ 321 por arroba, enquanto a fêmea foi a R$ 10,15 o quilo, ou R$ 304,50 por arroba. Para ter um rancho bem feito, no jeito e na qualidade, primeiro o companheiro tem de fazer um alicerce que seja firme de verdade. E aí pode bater vento e tempestade, que ele vai aguentar. Pois eu tenho lembrança, desde o tempo de criança, de escutar meu pai falar que a vida da gente tem a mesma parecência, sendo que, neste caso, a competência requerida é a de adquirir sabedência para poder enfrentar a lida com serenidade, que é a condição exigida para quem quiser conhecer a verdadeira felicidade. Este e muitos outros poeminhas ligeiros que eu escrevi com a intenção de valorizar a verdadeira cultura sertaneja brasileira e também de terminar a nossa apresentação de todo dia aqui na televisão, fazendo uma reflexão ligeira sobre a lida e a nossa vida campeira,
foram sendo ajuntados ao longo destes tantos anos em que a gente está correndo chão no Estradão e hoje estão publicados os 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Se o companheiro e a companheira, boiadeiros ou não, gostaram e ficaram querendo saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, podem ligar no meu telefone pessoal, que é o 11 98 224 1807. Vou falar de novo. 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymastro@uol.com.br ou ainda me procurar lá no Facebook. E levando de vencida mais um dia nesta lida de transportar boiada pelas estradas desta nossa terra abençoada, a comitiva faz aqui a despedida, deixando já anunciada e confirmada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 e às 10h30 da manhã e também às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.